Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais uma entrevista e hoje recebendo aqui nos estúdios a professora Simone Cristina Múcio, ela que é mestre em comunicação midiática, formada aqui pela Unesp de Bauru. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Simone também está fazendo doutorado, né, em linguística. Se aperfeiçoando nessa área. Exatamente, né? Entrei através desse viés linguístico, né? Minha formação ela é em letras, o meu mestrado é em comunicação e agora o doutorado em linguística, né? Na verdade é uma miscelânea de áreas, mas todas confluentes, né? Então a gente tem esse mesmo viés. E você dá aula na FATEC de Jaú, né? Quais são as disciplinas lá? Então, na FATEC Jaú eu ministro atualmente disciplina de leitura e produção de textos, também ministro a disciplina de espanhol e comunicação e expressão, né, que são as disciplinas que envolvem a questão de língua e linguagem. E hoje a gente está recebendo a Simone aqui para conversar um pouquinho sobre esse tema, né, que é a linguagem, a linguística, toda essa parte que faz parte do dia a dia de todo mundo, né? Exatamente. Algumas pessoas se dedicam a estudar isso, mas todo mundo precisa usar isso no dia a dia. Sim. E para a gente começar a nossa conversa, Simone, eu gostaria que você explicasse para quem está em casa quais são as concepções de língua e linguagem na visão acadêmica. Certo. Então, assim, a linguagem hoje, né, ela é constitutiva do ser humano, tá? Então, a linguagem hoje, ela perpassa todas as atividades que nós temos. E ela vai desde essa questão da linguagem verbal, tá? Palavras, escrito, fala, desde a linguagem não verbal, que seria o uso de imagens, essa linguagem imagética, corporal, gestual. E a língua, ela tem que acompanhar essas transformações, tá? Então, o que a gente vê? Tem muitas pessoas que acham que língua e linguagem é a mesma coisa. Mas, na verdade, a gente tem as diferenças, tá? Para classificar uma ou outra. Então, eu até falo com as pessoas, né? Assim como a psicologia, ela tem as suas vertentes, né? Então, por exemplo, você tem o behaviorismo, psicanálise, você tem o cognitivismo, e a partir dessa teoria você vai examinar, você vai clinicar um paciente. Na linguística, isso também se faz necessário. Então, por exemplo, para eu classificar o que é língua, tá? Eu vou me basear numa episteme, numa teoria. Então, por exemplo, o estruturalismo, né? O estruturalismo, ele é uma corrente de pensamentos que surgiu nas ciências humanas, né? Então, ele perpassa a antropologia, ciências sociais, a linguística. E dentro desse nosso campo da linguagem, né? A gente tem um pensador muito conhecido, né, nessa área, chamado Ferdinand Saussure. Né? Através de um curso que ele fez, né, o curso geral de linguística, né, no ano de já há muito tempo, né, esse curso que ele ministrou e esse livro que foi feito, o que aconteceu? Se não me engano, em 1916, né, a publicação dessa obra. Ele fez uma concepção do seguinte: a língua, na verdade, ela é um sistema. Tá? Um sistema que a gente tem estruturas e a partir dessas estruturas é que nós vamos estudá-la. Então, a língua ela seria esse conjunto de unidades, um sistema fechado, homogêneo, social, né? Então, é a partir desse sistema que eu vou analisar sons, estruturas, a parte de morfologia, sintaxe, né? Então, na verdade, quando nós nascemos, nós somos incorporados a esse sistema de língua, né? Um código, a língua. A linguagem, por outro lado, ela é, na verdade, um conjunto de sinais. Tá? Então, esses sinais, a gente tem, então, ali como a linguagem, como eu comentei no início, imagética, né, pictórica, essa corporal, gestual, que a gente utiliza para se comunicar. Por exemplo, a linguagem de surdos mudos, uma linguagem de trânsito, a linguagem que a gente usa numa situação mais formal e informal. Tá? Então, para que não tivesse enganos, ele utilizou a língua para ser analisado. Essa é uma visão estruturalista. Por exemplo, pensando na educação, né? Se a gente pegar, por exemplo, um exercício para passar para um aluno, né? Numa visão estruturalista, a gente tem completar lacunas, a gente tem relacionar colunas, a gente tem extrair informações de um texto mediante perguntas, em que a gente vai fazer essa análise estrutural.
Se a gente partir de um pressuposto de que a gente tem, por exemplo, a abordagem interacionista, a gente vai ter uma outra concepção de língua e linguagem. A abordagem interacionista, então eu, por exemplo, gosto muito do autor do Bakhtin, né? O Círculo de Bakhtin, que é formado por autores como Medvedev, Voloshinov, eles também estudavam essas questões da linguagem, né? Então, o precursor da linguística moderna. E a linguística moderna ela vai passar a analisar não mais a língua, que é algo mais estanque, mas ela vai analisar a linguagem. E o que é analisar a linguagem? A linguagem é algo em movimento, é algo que é interativo, é algo que traz o social, a questão ideológica, os valores culturais, né? Diferente de você analisar só um sistema. Então, por exemplo, quando você tem essa visão interacionista, a concepção de língua passa a ser diferente, passa a ser esse conjunto, mas através da língua trazendo valores. E a linguagem também, conjunto de sinais, mas trazendo esses valores, essa ideologia marcada por relações de poder. Então, para esse ensino, a gente sempre procura contextualizar a forma de ensinar e não ficar apenas em exercícios mecanicistas, automatizados, por exemplo. Tem uma frase que eu gosto bastante, que a gente usa como, assim, que oração, né? Só um exemplo bem didático. Que oração? Que oração numa visão estruturalista, você analisaria, por exemplo, que, pronome interrogativo, são, é um verbo de ligação no presente do indicativo, né? Ora, substantivo. Então, você está analisando a estrutura, a ordem como essa sentença está sendo organizada, né? Se você pegar um lado interacionista, você também pode fazer esse tipo de análise. Então, você analisa, por exemplo, essa estrutura, mas você vai fazer o aluno ir além. Então, você vai analisar o contexto em que foi feita essa enunciação. Por exemplo, que oração dita num ponto de ônibus, né? Um sujeito esperando um ônibus. O que isso significa? Será que o ônibus já passou? Será que ele está atrasado? Né? Um noivo esperando a noiva na porta da igreja. Será que ela vem? Né? Esse que oração, então, ele dá margens para você analisar o além da estrutura, desses aspectos linguísticos. Então, sempre que vamos comentar ou que vamos estudar algo, é interessante a gente partir de uma concepção para criar os exercícios a respeito disso. No dia a dia da educação hoje, Sim, que você está inserida, qual é a opção melhor na sua visão? É estruturalista ou essa interacionista? Olha, na verdade, é como eu disse, né? O estruturalismo ele é um ponto de partida. Tá? Então, eu dizer que não deve ser usado, eu estaria mentindo. Tá? Então, a gente usa exercícios para fixação, repetição, mas essa questão interacional ela é fundamental. Então, mesmo para o ensino superior, né, o ensino tecnológico, enfim, a graduação, é interessante a gente partir do ambiente do aluno, né? Então, trabalhar textos desse ambiente, trabalhar textos profissionais. Por exemplo, no ensino superior, a gente trabalha com monografias, artigos que eles precisam escrever, né? Então, sempre procurar trazer essa interação, algo do dia a dia que vai fazer sentido para eles. Né, e mostrando como que todos esses conceitos partem da vida e têm relações de sentido. Agora, como é que é trabalhar com a língua? Eu não Sim. sei qual que é a sua visão sobre isso, mas a língua, apesar dela ser um código fixo, como você falou, ela vem sofrendo algumas adaptações, modernização, né? Certo. Como é que é essa evolução da língua e da linguagem? Elas caminham lado a lado? Então, na verdade, a gente tem a somatória de língua e fala, né, dando ali, né, resultando na linguagem. Então, na verdade, para eu utilizar uma linguagem, eu estou utilizando a língua, que é o código para eu mencionar. Pode ser uma língua inglesa, espanhola, portuguesa, enfim. As modificações, com certeza, são acompanhadas por essas duas situações, tanto a língua pela linguagem. Né? Se a gente observar, hoje o dicionário, ele tem palavras que há muito tempo a gente não tinha. Né? Recentemente eu andei folheando os dicionários novos, né? Por exemplo, o Aurélio. Você encontra o verbete, por exemplo, de band-aid. Né? Band-aid até então era uma metonímia, né? Que é a marca do produto. E hoje ele já está dicionarizado. Como substantivo. Como um substantivo. Se você pegar, por exemplo, pet shop, você já tem fotolog, né? Nesse ramo de internet. Né? E os dicionários é que fazem essa inserção? Ou tem uma regra que ou
MEC, sei lá o que, qual Não, órgão? Olha que Como é que são feitas essas... Olha que interessante, somos nós que fazemos essa inserção. O nosso uso é que faz com que, por exemplo, de tanto eu verbalizar aquela palavra, ela passa a ser legitimada para ser incorporada num dicionário. Então, o que acontece? Os órgãos observam, né, que nós utilizamos demasiadamente esse tipo de vocábulo. Né? Então, essa palavra já passou a ser utilizada por nós falantes de determinada língua. E aí é nesse contexto que ele fala, está na hora então de dicionarizar. Né? Então, somos nós mesmos que promovemos a palavra a ser, né, categorizada e ser dicionarizada. A linguagem, claro que a gente tem que se adaptar no dia a dia, né? Às vezes no Brasil, um país muito grande, ainda a linguagem pode ser diferente de estado para estado, às vezes é de cidade para cidade, né? Mas na sua visão, a língua portuguesa em si, ela é uma língua moderna, ela já está ultrapassada, muita gente reclama da dificuldade, né? Que seria uma língua difícil de se adaptar. Qual que é a sua visão sobre isso? Então, na verdade, a língua portuguesa ela já sofreu várias transformações ao longo do tempo, vai continuar sofrendo, né? E eu não acredito que ela seja uma língua ultrapassada, né? Ela é uma língua em constante mudança, em constante evolução, assim como as demais línguas, né? Então, assim, com essa estrutura que a gente tem hoje, a gente percebe que os falantes estão incorporando essas novas palavras na língua. Então, eu não acredito que ela seja ultrapassada. Mas e a gramática em si? Esquecendo das novas palavras, desses neologismos, né, que são criados, mas a gramática portuguesa, né? Porque existem algumas regras específicas da nossa língua, letras que se repetem, a própria gramática em si, ela é um pouco difícil, não é? Então, a gramática, na verdade, nada mais é que o quê? Estudar as regras de um idioma, de uma língua, toda língua tem a sua gramática. Aí eu volto naquele processo que a gente começou no começo da entrevista, né? Se eu for ensinar só a gramática, ela se torna difícil. Realmente, então o aluno não vai querer entender, não vai querer parar, prestar atenção exatamente em todas essas regras por conta de ser realmente algo difícil. Então é interessante ensinar a gramática juntamente com essa questão interacionista, fazendo o uso, fazendo o cotidiano fazer parte dessa aprendizagem. Interessante. Né? Eu acho que esse é o grande ponto. Mais atrativo. Comentando um pouquinho sobre isso, por exemplo, né, um exemplo bem didático. Vamos ensinar para um aluno, falando de gramática, imperativos. Né? O que é imperativos? É uma ordem, é um pedido que a gente faz para alguém. Se você chegar para um aluno e falar assim, olha, o que é imperativo? Estude toda essa tabela de verbos, trabalhe, estude, fale, respeite. Tá, ele vai fazer aquele exercício mecanicista, decorativo, né? Decorativo, vai colocar várias repetições, aprendi, fiz a prova, passou uma semana, ele esqueceu. Né? Se você ensinar isso através dessa situação interacionista, você tem um outro viés. Então, por exemplo, vamos ensinar imperativos. O que é o imperativo? Eu vou usar, então, um texto instrutivo, que é onde vão vir as normas, as regras. Pega, por exemplo, uma regra de um jogo. Se você pegar uma regra de um jogo, você tem ali, junte o grupo, caminhe 2 quadras. Então, o imperativo está no dia a dia dele. Pega uma receita de bolo, uma receita da mãe, né? Mexa, né? Coloque 2 ovos, unte a forma. Olha o imperativo aí no nosso dia a dia. Então, ele aprende que ele usa isso no dia e depois ele vem a saber essa nomenclatura que vem da gramática. Eu acho que essa é uma forma de fazer a gente viver a língua, né? Viver essas questões de linguagem, não simplesmente assim impor, tem que ser assim. Agora, um lado da evolução da linguagem em si, que a gente não pode deixar passar agora, sim, que para a gente só ter se tentar se situar, a internet começou a se popularizar há mais ou menos 15 anos. Sim. E de lá para cá, uma nova linguagem foi inserida no dia a dia das pessoas, porque praticamente hoje todo mundo tem acesso à internet, a um computador, agora com a evolução também dos celulares que oferecem essa situação. E a internet tem uma língua específica, uma linguagem específica, né? Como é que é essa relação no dia a dia, até para vocês que trabalham no ensino da língua, né? Como é que é essa relação? Então, né, falando dessa linguagem na internet, a gente tem o famoso neologismo internetês. Né? O que é o internetês? O internetês é a junção de internet, mais um sufixo "es", que dá nomes de origens, né, de, por exemplo, holandês, português, o internetês. Então, né, um nome que foi criado para falar dessa linguagem. O internetês não é uma língua,
né? Muitos dizem que é uma língua, mas ela não é. O internetês, ele é um tipo de linguagem utilizada na internet, porque qual é a língua que a gente usa no internetês? A língua portuguesa. Né? Se você for olhar a língua portuguesa com relação ao internetês, você vai observar que nós usamos a língua portuguesa e o que tem de alterações? Alterações ortográficas, né? Ou seja, a letra, né? Eu troquei um QU por um K. Então, são alterações ortográficas que a gente tem com o internetês. Muitos dizem que o internetês é a língua como se fala, né? Então, eu vou escrever como eu estou ouvindo. Também, né? Então, por exemplo, eu falo aqui, né? E eu escrevo AKI. Então, eu estou escrevendo como eu falei. Mudei a ortografia, a letra. Mas o internetês não é só isso, não. A gente tem ali a questão da rapidez, da agilidade, dessa mobilidade em se escrever. Então, se você pegar, por exemplo, uma palavra como você. Você a gente abrevia como? VC. Né? Aí o VC, a gente fez essa abreviatura, mas se a gente pensar, a abreviatura de você está lá no dicionário, não é VC, é V. E, no entanto, o V não é utilizado na rede social, né? Não é utilizado ali na internet. Por quê? Porque foi legitimada uma forma que a abreviatura de você seria VC. Então, para que seja feita um internetês, eu tenho que ter esse consenso, essa legitimação, né, dentro desse campo. E aí o internetês, ele tem, por exemplo, várias características, né? A gente tem, por exemplo, o internetês pensando o uso de palavras onomatopeias, né? A gente, termo mais, palavras onomatopeicas. O que seria isso? Reprodução de som. Então, você tem o kkkk, hehehehe, né? Em espanhol, tem o hehehehe com J. Porque o J em espanhol tem som de R. Quer dizer que cada idioma tem o seu internetês. Tem a sua forma. Por exemplo, se você pegar o inglês, né? O inglês é uma forma aportuguesada de falar, não sei se você já viu aquele LOL, né? Sim. Laugh out loud, né? Que significa ria muito, né? Ria alto. Então você vê aquele LOL num discurso, fala, o que é isso? É a risada, por exemplo, utilizando ali a questão da língua inglesa. Então cada um tem as suas variações para isso. Tem outras características também do internetês, como por exemplo, a supressão de vogais. Não sei se você já parou para pensar, mas o internetês, ele é consonantal, uso de consoantes. Tudo, você vai usar o TD, beleza, você vai pôr BLZ, valeu, VLW. Né? Então, a gente tem também todas essas características usadas e quando elas são trazidas para o meio acadêmico ou para o meio profissional, é que aí a gente tem algumas dificuldades, né? Porque eu penso assim, tem um linguista chamado de Marcos Banho, ele tem uma frase que eu acho fantástica, eu até comento com os alunos. Ele fala assim, devemos ser poliglotas em nossa própria língua. Então, o que isso quer dizer? Eu estou em determinado contexto, vou falar de um jeito, estou em um determinado outro contexto, vou falar de outro jeito. Né? Então, por exemplo, eu não vou no barzinho da esquina e falar por obséquio passar-me-ei o cloreto de sódio. Né? Então, é a mesma coisa que a gente fala com o internetês. É uma língua própria para ser usada em determinado contexto. A partir do momento que isso sai desse contexto, a gente vai usar um outro registro de linguagem. E isso deve acontecer muito no dia a dia, né? Até seria essa a questão. Para vocês que trabalham no mundo acadêmico, ainda quando vocês recebem uma prova, vem muito VC abreviado, QE, as abreviaturas do internetês? Então, na verdade, o que a gente tem, né? Existem alunos que acabam trazendo trabalhos ou provas utilizando esse registro, esse internetês, vamos falar assim, né? Então, o que acontece? Quando isso geralmente ocorre, olha, por favor, esse registro não é permitido aqui, então, por favor, refaça e, né, nós estamos em outro molde, então você vai fazer utilizando a linguagem formal. Né? Então, essas questões às vezes aparecem, mas é só questão de você conversar com o aluno e isso é facilmente resolvido. Né? Eu acredito, Simone, que o problema maior seja nos jovens, até porque eles estão em processo de formação, no processo de aprendizagem da língua, ao mesmo tempo em que se comunicam dentro da internet usando esse tipo de problema. E recentemente, agora essa semana, eu vi um dado que até fiquei preocupado com isso, porque 30%, não sei se você chegou a ter contato com isso, mas também não é nenhuma novidade. Certo. 30% só dos alunos que se formam no terceiro ano do ensino fundamental dominam a escrita.
O terceiro ano fundamental hoje, eu acredito que seja com 10 anos de idade, eu não tenho muito acompanhado, mas 10 ou 8 anos de idade, entre 8 e 10 anos, não sabem escrever. E só 41% sabem ler, dominam a leitura. É preocupante esse número, não é? Não, com certeza, né? Eu sempre comento que, assim, com os jovens, os adolescentes, eles já tiveram, teoricamente, um papel, né? Uma formação escolar, né? A criança, ela está no início dessa formação escolar. Então, o cuidado deve ser redobrado, né? Então, assim, é óbvio que hoje em dia a criança, ela já nasce, né? No meio desse aparato tecnológico. Ela já inserida nesse internetês, porque ela tem contato com um amigo na rede social, né, num comunicador instantâneo, um WhatsApp, né? Então, na verdade, ela já é considerada como um nativo digital, né? Nós posso falar que, por exemplo, eu já seria uma imigrante digital, né? Eu me inseri nesse contexto, mas não foi o tempo em que, quando eu nasci, isso não era visto. Então, tem que ter muito cuidado, essa questão da escrita, essa questão da aprendizagem, nós precisamos tomar cuidado para que realmente esse aluno, ele frequente a escola, ele busque essas informações dentro desse contexto escolar, para que quando ele está interagindo com a leitura e com a escrita nesse outro contexto, né, ele não carregue esse tipo de linguagem para essa outra situação. Que ele saiba bem diferenciar. Que ele saiba diferenciar, né? Nesse sentido de preocupação, é possível os pais, de alguma forma, ajudarem a criança, o filho, a ter esse cuidado, ou os pais até nem ser uma ajuda, mas uma cobrança? Não, com certeza, né? A supervisão dos pais é fundamental, como no processo de escrita e leitura, como no processo educativo, né? É muito importante. Por quê? Porque se você deixa a criança só posta diante de um computador, nós aprendemos muito pelo visual. Então, se eu vejo uma grafia escrita incorretamente, a capacidade de eu utilizar aquela grafia no meu outro contexto, eu até consigo dissociar, mas a criança está aprendendo, então ela não sabe qual é a palavra correta e qual que é a errada. Então, nesse momento é que a escola é fundamental, que tenha que ter esse estudo e o paralelo passa a ser esse estudo pela internet, falando de crianças, né? Falando exatamente de crianças. Correto. Agora, um outro tema que a gente poderia falar também, professora, é o letramento digital. Para quem não teve contato com esse termo ainda, o que significa o letramento digital? Então, o letramento digital, na verdade, são as práticas de escrita e leitura, né, nesse ambiente tecnológico feito pelo computador. Esquecendo o internetês, né? Então, o internetês você até pode utilizar você utiliza para escrever nesse contexto, mas não que o internetês vai agregar um valor para que eu consiga ter um benefício próprio, por exemplo, né? O internetês é uma linguagem no momento de descontração. O letramento digital não. O letramento digital, na verdade, ele vai trazer consigo uma bagagem de benefício próprio que eu vou ter usando essa tecnologia. Então, a gente tem, na verdade, letramento o quê? Você vai acessar um site. Nesse site você vai colher informações. Então, eu vou ter que ver qual site vai ser pertinente para a minha pesquisa. Além de escolher o site, por exemplo, organizar as informações. Nesse letramento digital, a gente não tem, por exemplo, mais uma leitura linear. Então, eu acesso um site, eu vejo um hiperlink, eu clico nele, vou para uma outra leitura, depois eu volto, clico em outro hiperlink. Então, são todas essas estruturas que a tecnologia me dá para eu conseguir, né, deter ali uma determinada informação, né, diferente de outras tecnologias, né? E essa falta de linearidade que a senhora falou, de clicar aqui num hiperlink, ir para outro texto, às vezes não voltar para aquele primeiro, isso é prejudicial de alguma forma ou é bom na visão? Não, é um tipo de leitura que você pode estar fazendo, não tem problema nenhum, né? Desde que você consiga manter sentido, relações de sentido na leitura que você está fazendo. É uma nova forma de se ler, né? Uma forma que ela já não é mais linear, ela é um processo que você mesmo cria, né? Então não teria problema com relação a essa sequência, não. E dentro de tudo isso que a gente conversou, há alguns anos
A gente imaginava a pessoa que se forma em letras restritamente ensinar aquilo ali que aprendeu, a gramática. Hoje está muito diferente, pelo que eu percebi, né? Inclusive por essa interação com o mundo digital. Parece que a sua área hoje se ampliou, não tem mais fim. Exatamente. Olha, se você observar, você começa num processo de estudar. Teoricamente, quando você vai fazer um curso de letras, a gente pensa que a gente vai estudar gramática, né? E, para ser bem sincera, a última coisa que você vê num curso de letras é a gramática, né? Nós estudamos a questão de reflexões, questões históricas. Falando um pouquinho de questão histórica, né? Quando nós comentamos sobre o internetês, você sabia que no final da Idade Média, né, o uso do naum com M, né, já era utilizado para marcar a nasalização que nós trouxemos para o internetês? Não sabia. Né? Se você pegar, por exemplo, o tio, né, que o tio ele é teoricamente recente, uns 500, 600 anos, assim, né? Mas ele é utilizado, na verdade, quando surgiu a imprensa. Né, que a imprensa, na verdade, ela precisava fazer as chapas, né, e diminuir os espaços. Então, foi um acento diacrítico, o acento agudo, o próprio tio, que surgiu para economizar caracteres. Aquele E com H que a gente utiliza para dar o E agudo, né? Esse H também veio do final da Idade Média. Então, quando a gente faz um curso de letras, por exemplo, olha só, várias questões históricas a gente aprende, questões de fazer essa reflexão para não ensinar só a gramática, mas trazer essa interação para o aluno também. Aí a parte de comunicação, hoje em dia a grande parte dos estudos de linguística, isso eu falo com propriedade, é feito em cima de análise de redes sociais, né? O que a gente tem de estudos estudando ali o Facebook, o WhatsApp, capas de jornais, jornais digitais. Então é um universo ali paralelo com a parte de comunicação e não é só aquele estudo propriamente da língua e de regras que compõem. E porque isso acaba influindo também depois no mercado de trabalho, a ampliação depois, né? A senhora mesmo fez o mestrado aqui em Bauru, agora Sim. já está fazendo um outro curso que também não tem nada a ver com o primeiro, né? Aliás, tem a ver, mas é uma outra área específica, ou seja, depois se você quiser ampliar os horizontes acadêmicos, claro. É muito grande. Não, com certeza, assim, partindo de letras para comunicação e doutorado agora em linguística, você tem um leque que você tem a possibilidade de trabalho com N situações. Desde um trabalho, por exemplo, até num próprio jornal, numa questão de editoração, como na própria academia, lecionar, né? Então, hoje em dia, por conta dessas questões tecnológicas, a gente tem ampliado esse leque de trabalho, com certeza. Tá certo, Simone. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, essa aula de comunicação aqui pra gente. Muito obrigado. Eu quem agradeço. E conte sempre com a TV Câmara quando precisar. Muito obrigada, estou à disposição. Ok, obrigado. E obrigado a você também que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência e até a próxima. TV Câmara, se interessa para você, interessa pra gente.